Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que vocês amam e fazem parte da vida de vocês. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nessa segunda aula. É nosso segundo encontro, segunda aula do segundo bimestre. Eu sou o professor Denilson. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E vamos aos estudos, né? Peço a você, meu querido, minha querida, que assista a videoaula até o final, pois os assuntos são muito importantes. Vale a pena a gente focar nos estudos, prestar atenção, ler os conteúdos. Eu sempre digo que vocês precisam ler o conteúdo da disciplina, o assunto da aula. Assim, vocês com certeza irão entender muito bem a explicação do professor, certo? Mas, por favor, leiam mesmo, tá bom? Leiam mesmo, preste atenção na videoaula, façam suas atividades. Dessa forma, nós vamos crescer nos estudos, crescer na aquisição de conhecimento, na cultura acadêmica e vocês realmente só tem a crescer e a se desenvolver. Conta comigo, viu? Eu sei que ainda nós estamos online, né? Muitos alunos já estão ainda estudando só em casa, mas peço a você, faço o convite, se você já tem a possibilidade de vir para a escola, assistir às aulas presenciais, por favor, venha e você será bem recebido e com certeza é muito melhor, né? Muito melhor ter a aula presencial, você tem contato com seus colegas, seus professores e assim a gente interage melhor. Então, tá feito o convite, viu? Meu querido aluno, minha querida aluna, se você de fato já tem condições, está tudo bem com você, com seus familiares, venha para a escola, venha assistir às aulas presenciais, certo? E peço mais uma vez a você empenho, dedicação, coragem, motivação para estudar, certo? A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, os problemas, mas você é estudante. Eu posso até dizer que você é acadêmico, tá? E estudante acadêmico pesquisa, lê, se aprofunda nos conteúdos. E por que isso? Porque isso faz parte da sua vida enquanto estudante, certo? Você precisa focar cada vez mais nos estudos, tá? E empenho, dedicação, coragem, certo? Porque, como você bem sabe, você sabe que tem muita coisa para fazer, são várias disciplinas, vários conteúdos, vários professores que você precisa focar aí nos estudos, precisa se organizar para dar conta de todos os trabalhos, todas as atividades, assistir todas as videoaulas, para você realmente conseguir dar conta dos seus estudos e dos seus compromissos enquanto estudante, certo, aluno? Então, tá aí a motivação para você, que Deus te abençoe, abençoe seus familiares, abençoe as pessoas que fazem parte da sua vida e que Deus te cubra de bênção e de sabedoria. Peça de Deus sempre a sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, tá? Para você ter condições intelectual para compreender bem as matérias, os assuntos explicados. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você seja um homem, uma mulher de fato de Deus, tá? Tenha sempre a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é nossa força maior e a gente precisa cada vez mais estar ligado a Ele na intimidade, na oração, na espiritualidade e não esqueça dessa dimensão importante da nossa vida, que é a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque
como eu já falei, Deus é a nossa força maior e Ele está sempre conosco. Ele mesmo prometeu que estará sempre conosco. Então, sinta a presença de Deus, sinta a força de Deus presente na sua vida, que te dá as condições necessárias para você viver bem a sua vida de família, de amizade, vida de estudos, que é muito intensa, né? Exige muito dos alunos, mas confie em Deus, confie também no seu potencial. Você é uma pessoa de grande potencialidade, de realmente de você é capaz. Entenda que você é capaz, você é inteligente, você o que você quiser para a sua vida, com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, você vai conseguir. Certo, alunos? Então, acompanhe aí a videoaula com atenção e vamos aos estudos. Assunto idealismo, páginas 7 a 9. Alunos, acompanhem aí com atenção esse conteúdo, mas como vocês bem sabem, né, a gente sempre revisa o assunto da aula anterior. Então é isso que nós vamos fazer agora, revisar o assunto que nós estudamos, positivismo, tá? Então, um assunto que vale a pena a gente entender bem, certo? E é uma corrente de pensamento bastante presente, bastante atual, certo? E vamos lá ver de uma forma muito breve, mas com atenção para a gente não esquecer algumas ideias importantes, né? Sempre que a gente revisa, que a gente revê, a gente aprende de novo. Então, veja, veja a importância de nós estarmos retomando alguns assuntos que nós já estudamos. No caso aqui, o assunto da aula anterior. Então, vamos lá. Olha o que diz. O pensador francês Auguste Comte inaugurou o positivismo, diferentemente dos representantes da metafísica. Ele não pretendia investigar a realidade em busca das causas e finalidade dos fenômenos. Então, Kant não estava preocupado com isso. Lembra lá do estudo da metafísica que nós estudamos no mês anterior? Começando por Aristóteles, depois nós fomos para a Idade Média com os filósofos cristãos, com Agostinho e Tomás de Aquino, falando sobre a metafísica, tá? Depois nós viemos para a Idade Moderna, com Kant. Kant falou muito bem sobre a metafísica nesse sentido, que falou do nômeno, do fenômeno, lembra? Que na perspectiva da metafísica, o nômeno, ele fala que nós não podemos conhecer, tá? Porque a gente não pode conhecer a essência das coisas. Ele colocou como exemplo Deus, tá? Que nós podemos conhecer é o fenômeno, aquilo que se apresenta a nós, que a gente percebe com os nossos sentidos. Isso, na visão de Kant, a gente pode conhecer, certo? Depois, nós, na idade moderna ainda, nós falamos sobre Nietzsche, né? Só para lembrar vocês disso e para poder a gente entrar no assunto, porque você sabe, tudo é um processo, né? Nietzsche ele foi um grande crítico da metafísica, tá? Ele disse que ele negava toda a tradição, toda a cultura, sobretudo as crenças. Ele dizia que tudo isso impedia de o ser humano evoluir, tá? Ele propôs uma criação de um novo sistema onde o ser humano pudesse realmente desenvolver a sua capacidade, o seu potencial de acordo com suas vontades. Depois nós falamos, desculpa, depois nós falamos sobre o Heidegger com a fenomenologia, lembra? Nós falamos de Heidegger, que vai falar já da metafísica na perspectiva existencial, tá? Ele fala que a metafísica,
é presente no nosso dia a dia, uma vez que a gente encara a nossa vida de forma autêntica, lembra? Viver de forma autêntica e de forma inautêntica. Autêntica é viver com intensidade, fazendo as escolhas certas e sofrendo a consequência das nossas escolhas, mas de forma muito racional, de forma muito equilibrada. Isso era viver autêntico. E uma vivência inautêntica seria a pessoa que não vive de forma equilibrada, não tem consciência das coisas e vai vivendo de qualquer jeito. Né? É nesse sentido. E chegamos com o positivismo, né, que vai negar toda as outras formas de saber e vai dar maior importância à ciência, que a gente chama de positivismo, certo? Só para finalizar aqui, diz o seguinte: ao observar fatos e estudá-los, tinha como objetivo identificar as leis gerais de seu funcionamento, em relação aqui ao positivismo, certo? Vamos continuar. Na visão de Comte, a história revelava o progresso da razão humana. Então veja que está tudo voltado para o ser humano, para a ação, tá? Para a ação humana, como se o ser humano atingisse um estágio verdadeiro, único, e que a partir da ciência tudo ia ser esclarecido e o homem ia conseguir viver bem, né? Essa é a ideia que está por trás de tudo isso. A história revelava o progresso da ação humana determinado pela lei dos três estados. De acordo com essa lei, a evolução dos indivíduos, da sociedade, dos conhecimentos ou ciências, no decorrer do tempo, seria marcado por três etapas correspondentes à infância, à juventude e à maturidade. Eram elas o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estado positivo ou científico. Então veja aí a pretensão de Augusto Comte, né? De dizer que a ciência era o único estágio, que é o positivo, da evolução humana, certo? E agora a gente vai ver em que consiste em cada estado. Mas voltando sobre o positivismo, né, para essa ideia ficar bem fixa na nossa cabeça, diz o seguinte: a palavra que possui um sentido muito amplo sobre o positivismo, podendo designar seja uma teoria que exclua toda e qualquer negação, toda e qualquer contradição e afirme apenas o positivo. Então, exclui as outras formas de saberes, que pode trazer dúvidas, pode trazer alguma forma de negação. Então, fica só com a ciência, só com o positivo. E afirme apenas o positivo, o idêntico, seja uma doutrina que considere como objeto do conhecimento positivo somente os dados dos sentidos, como o antigo ceticismo e algumas tendências do iluminismo, certo? Mas a ideia que fica é que o estado positivo ou positivismo se considera superior às outras formas de conhecimento, porque na visão dele as outras formas de conhecimento pode levar ao engano, tem contradições, tá? Há dúvidas e assim por diante. Vamos falar agora um pouco dos estados. O estado teológico, então ele diz que no primeiro momento o homem vivia no estado teológico, que consiste o espírito humano nesse estado, né, encontra nos agentes sobrenaturais a explicação dos fenômenos naturais. É aquela ideia, né? Tudo que acontece é porque tem um ser sobrenatural, por isso que ele fala de agentes, existe um Deus, o Deus, determinando que certas coisas acontecessem. Então, a explicação para os fenômenos, tudo que acontece
era que os agentes sobrenaturais permitiu que acontecesse. Essa era a explicação para as coisas, para os fenômenos no estado teológico. No estado teológico, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. Os fenômenos da natureza, a origem dos seres, os costumes são explicados pela explicação dos deuses, né? Lembra da mitologia grega? Então é nessa perspectiva. O estado metafísico. No estado metafísico, busca-se a essência dos fenômenos ou ideias abstratas para explicá-los. A questão da metafísica tem tudo a ver com a metafísica, por isso que é estado metafísico, né? Então, busca a explicação. Lembra de Aristóteles, sobretudo, que ele busca a explicação para as coisas, para tudo que existe nas causas, causa eficiente, causa formal, causa material e causa, são 4 causas: eficiente, formal, material e não lembro da outra agora no momento, tá? Mas só para explicar para vocês, do estado metafísico, né? O estado metafísico buscava-se a explicação da essência de tudo que acontece, certo? Estado positivo. Este é o último e definitivo. O espírito humano encontra a essência e o espírito humano encontra a ciência e deixando de lado a investigação das causas primeiras, aquilo que eu falar em relação a Aristóteles, ou finais. Se atém à observação dos fatos, procurando raciocinar sobre eles e descobrir as relações constantes entre os fenômenos observáveis, isto é, suas causas. Para Comte, o termo positivo designa o real em oposição ao quimérico, aquela coisa quimérica, aquela coisa imaginária, aquela coisa meio que fictícia, certo? A certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. De fato, a ciência ela nos possibilita isso, a exatidão das coisas. Por isso que o conhecimento tem que ser científico, verdadeiro, passa por todo um processo de investigação. Por isso que Comte ele exalta a ciência, né? Ele coloca a ciência como superior às outras formas de conhecimento. Portanto, o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano. Então, o ser humano evoluiu para isso. Objetivo de toda educação daí em frente, tá? Então tá aí a explicação, mais uma vez, sobre o positivismo, tá? Sobretudo na visão de Augusto Comte, certo, turma? O positivismo designou a expressão, o positivismo desconsiderou, tá? Desconsiderou as expressões míticas, religiosas e metafísicas. Então, muita atenção para isso, porque pode ser questão de prova, tá, alunos? Detalhe importante. E a filosofia, que papel lhe foi reservado? Segundo Comte, cabe a ela a sistematização das ciências, a generalização das mais importantes, resultados da física, da química, da história natural. Comte reconhece que a matemática, pela simplicidade de seu objeto, constitui uma espécie de instrumento de todas as outras ciências e desde a antiguidade teria atingido o estado positivo, tá? E estado positivo. Por que a matemática? A matemática ela é precisa, né? A matemática não tem erros, tá, alunos? Por isso que ele dá essa ênfase à matemática. Legal, né? Muito bom, então vamos avançando. Ele elaborou, então, a classificação das ciências, 5 ao todo: astronomia, física, química,
fisiologia, que é biologia, a sociologia. Essa classificação parte da ciência mais simples, mais geral e mais afastada do humano, que é a astronomia, até as mais complexa e concreta, a sociologia. Então veja aí ele dizendo, como eu já afirmei para vocês, que a sociologia ela é mais real, mais concreta das ciências, porque trata do ser humano em sociedade. Kant afirmava ser o fundador da sociologia, por ter sido ele quem lhe deu o nome e o estatuto de ciência. Definiu-a como física social, mas na verdade tomou os modelos da biologia e explicou a sociedade como organismo coletivo. Então veja aí ele fazendo uma comparação da sociologia com a biologia, tá? Enquanto a biologia estuda os seres vivos, a sociologia estuda o organismo, estuda a coletividade, que é um organismo vivo também, certo? Entusiasmou-se por teorias que analisavam a inteligência humana pela sua origem orgânica e que buscava delimitar a localização das faculdades mentais no cérebro. Pronto, tá aí um pouco da revisão, né, da aula anterior para vocês realmente entenderem bem essa ideia e não esquecer mais. É sempre bom a gente fazer isso. E vamos agora para o idealismo, né? Uma outra corrente de pensamento. Você sabe que o positivismo, existencialismo, a fenomenologia, o idealismo e tantas outras correntes que existem, tá? É muito presente na filosofia e a gente chama de correntes filosóficas, tá? Ou sistemas filosóficos, certo, pessoal? Só para vocês entenderem bem esses conceitos, tá? É importante nós conceituarmos cada termo, cada palavra dentro da filosofia. E nós vamos trabalhar, quem vocês perceberam que para cada corrente de pensamento tem um filósofo dando base para aquela corrente de pensamento, para aquele sistema filosófico. Com o positivismo foi Augusto Comte, com a fenomenologia foi Edmundo Husserl, Heidegger e outros mais. Com o existencialismo é o Sartre. E agora com o idealismo vai ser Hegel, tá? Hegel é o segundo nome dele que eu vou sempre usar com vocês. Foi um filósofo alemão, um dos criadores do sistema filosófico chamado idealismo absoluto. Foi precursor da filosofia continental e do marxismo. Então veja aí, idealismo e marxismo juntos. Então aí vai dar já é muita coisa para a gente compreender e refletir, né? Vamos lá, prosseguindo. O sistema desenvolvido por Hegel, o idealismo absoluto ou idealismo dialético, tá? Sistemas são importantes a gente compreender bem. Abrangeu várias áreas do conhecimento, como a política, a psicologia, a arte, a filosofia e a religião. Então veja que esse idealismo, essa ideia de Hegel, abrangeu, né, todas as áreas do conhecimento, tá? É importante a gente pensar, entender bem isso aí, certo? A teoria do filósofo baseava-se na ideia de que as contradições e dialéticas são resolvidas para a criação de um modelo que tanto pode refletir-se no espírito, sentido de alma e aspirações, ideias, como no estado político, né? Quando ele fala de espírito, tá, pessoal? Essa ideia de espírito tá falando do ser humano, tá? Ser humano, não é o espírito no sentido espiritual, não, é o espírito no sentido do ser humano, certo? Só para a gente entender bem. Olha o que diz aí, baseava-se na ideia de que as contradições e dialéticas são resolvidas para a criação de um modelo, tá? As contradições, tudo isso que existe
serve de modelo para o espírito, o ser humano, avançar e construir o conhecimento, tá? Porque você sabe que na filosofia tudo é de parte de um problema, de uma situação a se resolver. Ok, alunos? Vamos prosseguindo. Hegel era admirador das obras de Kant, Spinoza e Rousseau. Seu livro Fenomenologia do Espírito foi a sua obra maior. Então, falando um pouco de Hegel, né? O livro refletia as etapas da consciência que apreende, ó, no sentido de compreender, de entender, conhecer, certo? Apreende o mundo e encontra a si mesmo para chegar à finalidade, à totalidade, ao absoluto. Então, a partir disso aí chega assim a um absoluto. O pensamento hegeliano foi crucial para, isto é, foi importante para o desenvolvimento as teorias de Kant e Marx. Olha aí, pessoal, muito bacana isso aí, essa informação, viu? Então, o pensamento de Hegel, né, foi importante para Karl Marx e, entre outros para desenvolver seu pensamento, né? Embora este usasse o método dialético de Hegel em bases materialistas e econômicas. Então você sabe que Marx ele fala muito do sistema materialista, da economia, do sistema capitalista, mas o que ele pega de Hegel? A questão da dialética. O que é a dialética? Transformação. Do ponto de vista capitalista, materialista, econômico, uma pessoa, um trabalhador que é empregado, ele pode se tornar um empregador? Com certeza, no sistema capitalista, com certeza sim. Então, essa é a questão da dialética, certo? Por isso que Karl Marx pegou esses termos de Hegel para desenvolver o seu pensamento, certo? Hegel introduz uma noção nova de a razão é histórica, ou seja, a verdade é construída no tempo, tá? A verdade é construída no tempo. O ser humano o espírito humano, para falar um termo mais hegeliano, né? O espírito humano ele vai desenvolvendo com o tempo, tá? Numa linha crescente, certo, alunos? Partindo da noção kantiana de que a consciência, ou sujeito, interfere ativamente na construção da realidade, propõe que se chama de filosofia do devir, ou seja, do ser como processo, como movimento, como vir a ser. Desse modo, desse ponto de vista, o ser está em constante transformação, de onde surge a necessidade de fundar uma nova lógica que não parta do princípio de identidade, do estático, mas do princípio de contradição para dar conta da dinâmica do real, a que chama a dialética. Turma, muita informação boa aí. Vocês perceberam que todos os filósofos aqui foram beber da fonte dos filósofos gregos. Quem que vai falar? Qual é o filósofo grego que vai falar do devir, da mudança, da transformação? Acertou, exatamente. É isso aí mesmo que você está pensando. É exatamente o Heráclito. Heráclito, ele falou que tudo está em transformação, em constante mudança, tá? Por isso que o termo dialético tem essa conotação de mudança, de transformação, certo? Ele vai falar do devir, do vir a ser, do movimento. Tudo isso começou com Heráclito, que é o filósofo da transformação, da mudança, do movimento. Tudo está em constante transformação e mudança. E na sociedade é muito presente, nas ciências então, tá muito presente. Uma coisa é você entender, perceber a ciência há 50 anos atrás.
e perceber a ciência hoje. Transformou totalmente, né? Novas teorias, né? Tudo está se transformando. Então, é um dos princípios da, da mudança. O que gera mudança? É o movimento, né? Então, a gente vive de fato essa dinâmica, essa dialética, esse movimento constante, sobretudo no mundo moderno como o nosso, né? Um mundo contemporâneo, certo, alunos? Para tanto, Hegel desenvolveu um novo conceito de história, também dialético. O presente é engendrado por longo e dramático processo. A história não é a simples acumulação e justaposição de um processo, cujo motor interno é a contradição dialética. Segundo a dialética, todas as coisas e ideias morrem. Como diz o poeta Goethe, tudo que existe merece desaparecer, mas essa força destruidora é também a força motriz do processo histórico. Legal, né? Muito bom, até meio poético esses textos. A ideia central é a de que a morte é criadora, é geradora. Todo o ser contém em si mesmo o germe de sua ruína e, portanto, de sua superação. O movimento da dialética se faz entre três etapas: tese, antitese e síntese. Isso aí a gente vai falar em outro momento, porque é um outro assunto para falar da tese, antitese em Hegel, tá bom? Mas no momento vamos ficar só com o assunto proposto. Vamos avançando. Ao explicar o movimento gerador da realidade, desenvolve uma dialética idealista. No sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a se aplicar, mas é o próprio tecido do real e do pensamento. Então, é a dialética de fato que faz a transformação, a mudança. O mundo é a manifestação da ideia. O real é racional e o racional é real. Então, olha a ideia de Hegel aí, tá? Aquilo que a gente pensa como racional pode se tornar real, tá? A história universal nada mais é do que a manifestação da razão. A manifestação da razão. Porque tudo que é transformado, tudo que é racional, tudo que é real, pelo menos na perspectiva de Hegel, né, é real. O conhecimento é estabelecido a partir de uma realidade dada, imediata, a simples aparência é chamado por Hegel de conhecimento abstrato. Então isso é importante, tá, turma? Ao qual opõe o conhecimento do ser real concreto, que consiste em descrever o modo como uma realidade é produzida. Então, tá aí a questão em relação ao conhecimento. Os dois últimos graus do homem, individual e social, são a manifestação, no primeiro momento, do espírito subjetivo, do homem ainda encerrado na sua subjetividade enquanto emoção, desejo, imaginação. Então, quando se fala de subjetividade, nós estamos falando de espírito subjetivo, o homem na sua emoção, no seu desejo, na sua imaginação. O espírito subjetivo se opõe à antítese do espírito objetivo, ou seja, o espírito exterior do homem, enquanto expressão da vontade coletiva por meio da moral, do direito, da política. O espírito objetivo se realiza naquilo que se chama de mundo da cultura, tá? O espírito objetivo está no sentido de que o homem está evoluindo do ponto de vista científico, racional, certo? Essa relação antítese é superada pelo espírito absoluto, síntese,
final em que o espírito humano, síntese final em que o espírito, determinando o seu trabalho, compreende-o como realização sua. A mais alta manifestação do espírito absoluto é a filosofia, saber de todos os saberes. Filosofia, saber de todos os saberes, quando o espírito atinge a absoluta autoconsciência. Por isso Hegel a chama de pássaro de Minerva, que chega ao anoitecer, ou seja, a crítica filosófica se faz ao final do trabalho realizado, né? Muito boa, é meio poética e muito bacana de entender, porque para você ver que a filosofia é o saber dos saberes. Quando tudo está pronto, a filosofia vem com novas indagações para que outro conhecimento possa existir. Então, a partir do conhecimento já feito, já construído, se constrói outro conhecimento, tá? Isso é a razão objetiva, o espírito objetivo em que Hegel vai falar, está falando na verdade. Ok, alunos? Vamos prosseguindo. E aí a gente conclui, né, com a aula de hoje. Acredito que deu para vocês compreenderem e entenderem muito bem. Façam a atividade da página 9 e depois o exercício em PDF. Obrigado, alunos. Fico por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.